Olá a todos, saudações, graça e paz da parte de Deus, Senhor nosso, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com você? Eu espero que sim, que você tenha uma saúde mental, espiritual, para que você viva bem com harmonia com o nosso Criador, mediante a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Silvio Pinheiro, esta série chama-se Segredos da CCB Bônus, tá bom? Estamos no vídeo 106. Tá bom? 106, ó, o cadeadinho aqui, ó. 106, ó. Já estamos no segredo 106. Vamos então até o baúzinho do segredo para descobrir qual que é o segredo de hoje. Vamos lá? Com licença a todos. Vamos abrir. Fazer aquela suspense, né? Ah, esse poucos sabem, tá? Vamos lá. Segredos da CCB. A Bíblia Missionária dos Gideões Internacionais. Eu acredito que você já tem uma desta. Se você não tem, você já viu. Vou deixar aqui o baúzinho do bônus. Você já viu essa Bíblia? Essa é a Bíblia dos Gideões Internacionais. É a Bíblia Sagrada como outras qualquer. Tá bom? Primeiro eu vou contar, antes do segredo da CCB, um segredo da CCB nesta Bíblia, tá bom? Um segredo da CCB nesta Bíblia. E por que é que a CCB proíbe as pessoas de terem essa Bíblia? Informalmente, né? Informalmente, não existe, nunca vi um tópico sobre isso, mas eles proíbem informalmente. Quando a pessoa tem, eles não querem que tenha, que dê pra frente, e inventam uma desculpa que depois eu vou contar pra vocês, tá bom? Primeiro, eu estou com essa Bíblia aqui, essa aqui eu não dou, eu guardo ela de recordação. Existem várias versões dela, existem com capa cinza, a capa cinza. A primeira que eu ganhei foi uma capa cinza. A segunda que eu ganhei era uma capa branca, e essa aqui eu ganhei de uma pessoa muito querida. O que é essa Bíblia Gideões Internacionais? É uma Bíblia resumida, geralmente na tradução mais famosa ou conhecida que se usa no país local onde eles distribuem ela, na linguagem que se usa. Geralmente é o Novo Testamento, só o Novo Testamento, com um acréscimo do que? Salmos e Provérbios. Ela contém Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Como está aqui na capa, ó. Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Ela tem um símbolo aqui, que é a lâmpada que não se apaga, símbolo dos Gideões Internacionais. E está escrito aqui, ó, este livro não será vendido, ela é distribuída gratuitamente. Muito bem, antes de contar o segredo, vou contar para vocês que essa aqui eu não dou, né? Ela tem uns desenhinhos, é pintado aqui. Ela pertenceu a uma pessoa que eu gosto muito, que é o Irani. O Irani foi um jovem, Deus me deu a graça de evangelizá-lo. Presenteei ele com essa Bíblia há muitos anos, no ano de 2007. No ano de 2011, eu fiz o batismo dele. Deus me deu a oportunidade de batizá-lo nas águas. E em 2011 para 2013, para 12, na virada do ano, lá no dia 29 de dezembro, naquele período ali do Ano Novo, Deus também me deu a oportunidade, né? Eu tive a oportunidade de realizar o casamento dele. Então, eu fiz o batismo dele, a evangelização, o batismo e o casamento dele, e ele serve a Deus hoje. Hoje ele se não me engano, está afiliado, né? Afiliado, membrado nas igrejas quadrangulares, tá? Ele frequenta a igreja quadrangular, o nosso irmão Irani, e ele veio aqui em casa há alguns anos atrás, uns 8 ou 9 anos, e me presenteou de volta com esta Bíblia. E ele me falou assim para mim guardar com carinho e tudo. E eu guardei. Eu sempre dou. Isso aqui quando eu recebo, eu dou. Passo para frente, porque temos que passar para frente. Mas essa em especial eu guardei. Muito bem. Vamos contar um pouco a história dessa Bíblia. Essa Bíblia aqui, ela tem uma história, porque ela nasceu de um propósito de 3 pessoas, né? O Samuel Hill, o John Nicholson e o William Knights. 3 pessoas distintas se encontraram no hotel, primeiro os 2, né? O Samuel Hill se não me engano foi o Samuel Hill e depois o John Nicholson. Eles se encontraram e acharam necessidade de poder evangelizar o mundo.
Então, o que foi que eles fizeram? Se juntaram com esse William Knights, eles eram empresários famosos, tinham dinheiro, e eles começaram a fazer o quê? A produzir a Bíblia Sagrada com a intenção de produzir o Novo Testamento para evangelizar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o caminho da graça. Jesus Cristo, o caminho da verdade, é a porta. Então, para não se ater às fábulas do Velho Testamento e algumas coisas que são complexas e que produzem mais contenda, para não promover o judaísmo e o pentecostalismo desenfreado, eles começaram a produzir esta Bíblia. Isso foi em 1898 para 1899. Em 1899 se juntaram e começaram a espalhar pelo mundo. Para vocês terem uma ideia, no Brasil eles distribuem 7 milhões por ano dessa Bíblia. Os Gideões internacionais, empresários, grupo sucesso, maçons no meio, Rosa Cruzes, presbiterianos, Assembleia de Deus, pessoas de todas as religiões, credos estão ali anunciando ao Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Com essa Bíblia aqui, chama-se a Bíblia missionária. Até 2015, eu acho que eles já tinham lançado de 1899 acho que até 2015, 2 bilhões, ou seja, 32% da população mundial, na população de hoje. Claro que entre esse período e o outro, muita gente morreu, né? Mas 2 bilhões desta Bíblia foram dadas gratuitamente. Eles dão em hotéis, escolas, municípios, hospitais, penitenciárias, locais de tratamento, etc, 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 etc. Tá bom? A função é levar Cristo a toda alma vivente. Tenho certeza que você recebeu no colégio. Apesar de que algumas autoridades, alguns países querem proibir os gideões, dizendo que o Estado é laico e blá blá blá, aquela conversa fiada sempre, estão proibindo os gideões de fazer o seu trabalho. Mas eles fazem com êxito, com orgulho, levando a palavra de Deus a toda criatura. Novo Testamento, Senhor Jesus Cristo e alguns livros dos Salmos e Provérbios. Acho que no Brasil eles começaram a distribuir em 1958. E a partir de 1960 eles já foram combatidos pela CCB. Mas por que é que a CCB ela combateu e combate a divulgação dessa Bíblia? Por que não se faz questão? Apesar de que algumas irmãs têm escondida lá na bolsinha, alguns irmãos têm na bolsinha escondido, né? Por que a CCB combate a programação dessa Bíblia, a produção, vamos dizer assim, não vou dizer a produção, mas a divulgação dessa Bíblia, pelos gideões internacionais? Existe um segredo, vários segredos aí, mas vou contar para vocês, por exemplo. Quando você recebe essa Bíblia gratuita, ou seja, você não tem que comprar ela de fundo bíblico, você vem de graça. Ela lá no comecinho dela, ela tem, no final dela, geralmente, né, onde você pode colocar teu nome, a data que você recebeu ela tem um dístico assim dizendo que Deus te ama. Então, e que nós somos todos pecadores. A CCB diz que nós não somos todos pecadores. A CCB diz que nós éramos pecadores e depois que se batizamos somos remidos. Então não pecamos mais. Cometemos defeitos graves, falhas, mas não cometemos pecado. Isso é heresia. Todo mundo é pecador. E essa Bíblia afirma que nós somos pecadores. Todos. E que o remédio de Deus para o pecado é a palavra de Deus, é a confissão em Cristo, etc, etc. Aí tem aqui uma confissão de fé para a pessoa se redimir. E depois diz assim, ó, procurando uma igreja, olha só, após tomar a sua decisão de receber a Cristo, nós o encorajamos a buscar em oração uma igreja local e irá ajudá-lo no crescimento da vida espiritual. Ou seja, ecumenismo cristão, coisa linda, maravilhosa, procurar uma igreja, servir a Deus, tratar as pessoas com amor e dignidade. A CCB não produz isso, ela produz uma alienação de massa, seitarismo, e ela se coloca como uma obra de Deus, igreja verdadeira, e ela proíbe que as pessoas visitem outras igrejas. Então esse é o primeiro segredo. Mas o que mais incomodou a CCB, fora ela ter somente o Novo Testamento, é que ela, além de ela ter só o Novo Testamento, né, e os Salmos e Provérbios, é que a CCB se espelha muito nas pregações lá do Velho Testamento. A Arca de Noé, Davi e Golias, o povo de Israel marchando, fugindo do Egito, as pragas e assim por diante. Então, a CCB se foca muito no judaísmo do Velho Testamento. E ela se incomodou com isso, porque essa aqui não contém. Mas o que mais incomodou a CCB é o último segredo que eu vou contar para vocês. O último, que está bem no começo desta Bíblia. Esta Bíblia aqui,
ela é do ano de 2006, né? Eu dei ela para ele, rapaz, em 2007. O que acontece? Ela tem lá no comecinho dela, se você tiver em casa, você procura, tá? Nas primeiras páginas, após a confissão de fé, tá escrito aqui assim, ó, uma lista. Onde encontrar auxílio, quando? Onde encontrar auxílio, quando? E nesta página aqui, onde encontrar auxílio, quando, é uma referência. Ela mostra capítulos e versículos para você ler quando você estiver em uma determinada situação. Por exemplo, agradecido, aí mostra a página da Bíblia, é o Salmo 100. Quando você estiver angustiado, você vai no Salmo 51, em 2 Coríntios 1, 3, 4, em 1 Tessalonicenses 4, 13, ou quando você estiver ansioso. Então ela mostra quando você estiver ansioso, aflito, nervoso, cansado, enfermo, aonde você deve procurar um auxílio, porque a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, escrita, falada nos nossos corações, nas tábuas de carne do coração. Então isso incomodou a CCB. A partir do momento que você tem essa referência aqui e este, digamos assim, você tem esse macete, você vai acabar deixando os conselhos da CCB de lado. Você não vai precisar buscar a palavra na CCB. Você vai ter em casa uma Bíblia com referências para você buscar um auxílio espiritual quando você necessita. E isso incomoda muito a CCB. Ela não quer que você saiba disso, porque isso aqui é um monopólio dela. E os pregadores da CCB sabem aonde que estão as passagens. Eles estudam em casa escondidos, escutam rádio assim por diante. Então eles não querem que você tenha acesso. Eles querem que você seja dependente deles. Então você vai ver aqui que nós temos 2 páginas e mostra, olha só para vocês terem noção. Ansioso, contrito, enfermo, na dor, com falta de fé, necessitando paz, que seria atribulado pela CCB, né? Necessitando proteção, viajando, triste, amargurado, tentado, solitário, receoso. Então tem. E ela é uma tradução da João Ferreira de Almeida, tá bom? Então os Gideões Nacionais produziram isso aqui com esmero. E a CCB não quer que você tenha, simplesmente porque ela vai suprir a necessidade que você tem de buscar um auxílio, uma confirmação e aquelas coisas todas lá no culto da CCB. Então ela se tornou uma concorrente da CCB, tá bom? Este foi o segredo 106 da série Segredos da CCB bônus, tá bom? A Bíblia dos Gideões Internacionais, ou Bíblia Missionária, que a CCB não quer que você tenha, tá bom? Graça e paz, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nos vemos até o próximo vídeo. CCB Sem Segredos, bônus. Até o próximo vídeo.